ver a visão do registrador, a visão do tabelião, a visão de quem está do lado de lá do balcão, para modelar, para facilitar o nosso entendimento dentro dessas situações. Essa é a ideia. Competência exclusiva do extrajudicial, e aí ele consegue tramitar não só as ações de retificação diária, mas também a própria ação peão, numa velocidade muito interessante, porque ele sabe, está habituado aquilo ali, entra numa rotina de processamento, e muitas vezes a ação de uso capião acaba encerrando ali num prazo razoável, 6 meses, 8 meses. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, doutora Viana, como é que vai? Tudo bom? Tudo! Que bom que a gente conseguiu arrumar nossas agendas. Finalmente, a disputa das agendas ela é uma disputa fervorosa e recentemente as coisas estão corridas aqui para o meu lado. Eu agradeço imensamente o convite, mas não só isso. Te agradeço aí o ajuste do horário, senão a gente fica empurrando para frente e a gente não consegue tem problema. nunca. Então, eu estava falando ontem à tarde, né? Os horários estão fazendo assim. Eu falei, bom, como muita gente entra e sai, vai assistindo depois, eu tenho certeza que o objetivo maior, que é trazer a informação e trocar fazer a nossa troca de experiência aí, que é o mais importante de tudo, vai acontecer. Então, que bom que deu certo. Eu fiquei feliz por isso. Que bom que deu certo, sim, graças a Deus. E um tema muito importante, né, doutora Viviane? Um tema realmente muito interessante. Eu acho que suscita alguns questionamentos e especialmente para o advogado que vai militar aí no extrajudicial, agora querendo fugir dos problemas da justiça. Conhecer e deixar tudo muito bem amarradinho no extrajudicial é realmente o mecanismo adequado para conseguir agilizar e viabilizar, no fim das contas, os procedimentos, né? Exatamente, exatamente. Bom, para quem está entrando agora, quem vai nos ver assistir depois, né? A gente trocou um pouco do horário para quem estava programado, mas não tem problema. Vou começar a conversar do lado de lá com o Dr. Gustavo Arruda. Ele é registrador de imóveis e anexos do Estado de São Paulo. Ele é professor em curso preparatório, tem uma larga experiência aí transitando dentro do registro de imóveis, né? Como registrador imobiliário, ex-juiz do Tribunal de Justiça, também do Rio de Janeiro, e assim, sem muita enrolação, né? A gente vai falar hoje sobre a ata notarial e também a atestação do tempo da posse. A gente fez um script aí, não vamos ficar muito presos a isso. O que a gente quer mostrar, na verdade, são a visão sua, porque o lado que você está ocupando, né, tem uma visão e ela nos interessa muito para que a gente consiga modelar a nossa atuação como advogado extrajudicial. Eu vou falar assim porque eu sou uma pessoa que milito muito no extrajudicial. Os casos de judicial são raros. Então, por isso, eu sempre busco ver a visão do registrador, a visão do tabelião, a visão de quem está do lado de lá do balcão, para modelar, para facilitar o nosso entendimento dentro dessas situações. Essa é a ideia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso doutora convite. Viviane. Eu agradeço aí a sua gentil apresentação. Realmente, para quem não me conhece, eu fui juiz de direito no TJ do Rio e a minha atuação lá no Rio foi uma atuação que acabou me trazendo para o extrajudicial. Então, eu ainda sou muito respeitoso e admirador da magistratura, mas acabei me apaixonando pela atividade do extrajudicial no desenvolvimento da judicatura. E exatamente porque, ao longo dos anos que eu estive à frente da primeira vara de Búzios, eu senti muita dificuldade com o extrajudicial. Foi assim que eu comecei a estudar um pouco a matéria, especialmente a matéria imobiliária, e aí acabei agora, nos últimos anos, mais me apaixonando mesmo por essa área e definindo que é aqui no ramo imobiliário que eu
vou militar e ficar mesmo, vou sentar pouso por aqui. Que Lá bom. em Armação dos Búzios, eu tinha uma experiência muito frustrante com as ações de uso capião, porque eram ações de tramitação muito lenta. Lá eram 2 varas de competência ampla, como se fosse uma comarca de vara única, e numa vara de competência ampla você tem criminal de manhã, família à noite, infância e idoso à tarde, e assim por diante. E a ação de uso capião, como o imóvel ele não vai sair correndo, ele acaba ficando desprestigiado e foge do cotidiano do dia a dia. Então, também como o juiz de uma vara de competência ampla, às vezes não tem tanta prática com esse tipo de processo, isso contribui para processos que se arrastam e para processos que muitas vezes têm decisões inadequadas, porque o juiz está ali no dia a dia do juizado, está ali no dia a dia do crime, está ali no dia a dia da infância, medicamentos, etc., coisas que requerem urgência e acabam consumindo todo o tempo. Então, nessa jornada, assim, eu comecei a identificar assim, alguns problemas e alguns gargalos da ação de uso capião, e já na época que eu estava estudando para o concurso público, fiquei muito feliz, na verdade um pouco antes, né? Veio com o CPC de 2015, veio né, a previsão da ata notarial lá no artigo 384, que foi muito interessante, e depois estudando mais a fundo, comecei a tomar mais contato com a 6.015, etc. E aí nos deparamos com, lá no governo Michel Temer, a conversão daquela medida provisória que depois inseriu alterações na 6.015, trazendo o procedimento extrajudicial. Procedimento que depois foi aperfeiçoado ainda, ele veio... Na verdade, ele veio ali de forma meio rudimentar com o próprio CPC e depois foi aperfeiçoado pelo governo Temer numa conversão de medida provisória. Então, é um tema que me agrada demais. É um tema que eu tenho assim, alguma experiência agora também do lado de cá do balcão. E eu espero poder compartilhar aí alguma notícia auspiciosa para os advogados que estão militando nessa área aí, com a esperança de ver as coisas talvez resolvidas mais rápido, com um pouquinho mais de técnica, enfim, ver os seus problemas encaminhados adequadamente. É muito interessante, né? Como você pontuou a questão do judicial. Nós temos problemas no judicial hoje e vamos continuar tendo problemas, não, muitos deles não por falta de vontade de fazer, mas por impossibilidade de se capacitar para fazer. Porque o juiz mesmo, como você falou, quando você atuava como juiz, percebeu algo que em muitos lugares é real isso e vai continuar se vivendo assim. Logo, a capacitação técnica do advogado e do próprio magistrado precisa, olha, o tanto que tem que ser aprimorada para conseguir E eu executar acho que aí aquilo. fica a primeira dica, doutora Viviane, porque às vezes as pessoas perguntam para mim, mas professor, o que é melhor, então? É sempre melhor entrar com a uso capião judicial? E eu costumo responder que depende, né? Parece que a gente responde depende para toda pergunta em direito. Mas, assim, existem varas especializadas em alguns lugares que conseguem dar uma vazão muito boa para processos de registros públicos. E muitas vezes a Exatamente. competência do juízo é uma competência exclusiva do extrajudicial, e aí ele consegue tramitar não só as ações de retificação diária, mas também a própria ação peão numa velocidade muito interessante, porque ele sabe, ele está habituado àquilo ali, entra numa rotina de processamento e muitas vezes a ação de uso capião acaba encerrando ali num prazo razoável, 6 meses, 8 meses. No entanto, eu devo dizer também aos colegas que nos ouvem, nos assistem aqui, que essa não é o que eu diria a realidade dos lugares. Em geral, você vai estar mais bem servido dentro do registro. Tudo bem que registros têm titulares e titulares. Há titulares que são demasiadamente rigorosos. Eu sou daqueles, doutora Viviane, que sou pró-registro. Então, eu tô com a chavinha virada para o sim. Então, em geral, lá no meu cartório, as coisas, a chavinha tá ligada para o sim, em princípio pode, a menos que se identifique realmente algum impedimento. Agora, tem gente que realmente parece que vive com a chavinha virada pro não. E aí fica sempre tentando buscar uma desculpa para não conseguir concluir o procedimento. E isso é uma coisa muito chata. Então, vai um pouco da sensibilidade do advogado
né, de tentar se informar previamente a situação do local onde ele vai propor a demanda, porque essa demanda é uma demanda territorialmente fixada no local do imóvel, seja ela Uhum. judicial, seja extrajudicial, uma competência ali absoluta da comarca, do registrador ou do juízo que tem jurisdição sobre a área ali. Então, essa eu acho que é a primeira grande e valiosa dica para o colega que está nos ouvindo. Exatamente. Eu sempre digo, né, e tá assim, uma das coisas preliminares que a gente busca fazer, e nem sempre é possível, bom dia, né? Primeiro, vou dar mais um bom dia para quem entrou aqui. Cate, beijo, bom dia para todo mundo. Ao longo aí do dia que o pessoal vai assistindo, depois vai receber o meu bom dia agora. Assim, o que acontece que eu percebo também? Existe sim uma vontade muito grande de se alavancar os procedimentos extrajudiciais, mas a gente ainda tem uma resistência muito grande, com muitos registradores mesmo, para poder acessar, né? Que a gente consiga acessar. Eu preciso, muitas vezes, de uma. Aqui em Santa Catarina é interessante, né? Então, assim, tem até uma decisão que não permite, e eu acho que, dependendo do caso, é até razoável, que te impede de dar uma assessoria jurídica, mas ninguém vai dar uma assessoria jurídica. Eu não consigo olhar por esse ponto, tenho dificuldade. Eu acho que vai muito o profissional, ele precisa ter essa sensibilidade, né? Se ele tem uma dificuldade de entender o que tem que fazer, como ele tem que fazer, ele vai ter que se aconselhar com um profissional. Agora, quando o advogado precisa sentar com o registrador para entender uma complexidade de um caso, como ele vai administrar e gerir aquilo, ou como ele deseja, como ele entende que aquilo ali deva ser conduzido. Por quê? Porque envolve tempo, envolve dinheiro, envolve pessoas. Se eu tenho, por exemplo, né, um caso aqui, onde a gente tem 22 pessoas envolvidas numa situação que eu preciso recolher assinatura de todo mundo, custo de todo mundo, contrato de todo mundo, situação que busca engenheiro e busca não sei o quê. E daí, assim, eu tenho necessidade de sentar com o registrador e perguntar, olha só, eu tô pensando em fazer desse jeito, entendeu? Você entende que esse jeito aqui ou tem uma ideia melhor que eu possa Não, conduzir? doutora, eu acho que isso é uma coisa boa de ser dita, entendeu? Porque existe uma velha guarda no mundo social que está pegando desde o início essas transformações procedimentais do social. Porque o social, inicialmente como concebido, ele não foi pensado para você ter procedimento em tramitação. Lá você tem um Claro, protocolo, você tem um título que é, entra lançado num livro é e verdade. acabou. E ali só essa no Pro. Agora, acho que a sua conexão falhou um pouco. Se você não me ouviu, eu posso repetir. Voltou. Por favor, eu Então, eu dizia que, vou. assim, às vezes, tem certos registradores que fazem um primeiro filtro lá no protocolo e só deixam protocolar quando o negócio já está mais ou menos redondo. Ou então devolve e não autuam, nem tramitam como se fosse um verdadeiro procedimento. Ocorre que Uhum. as últimas alterações que vieram nas duas últimas décadas, que, em especial aí depois da retificação extrajudicial do registro, etc., que depois desagou aí na uso capião e também na adição compulsória, elas vieram para dar uma feição procedimental para alguns requerimentos que são formulados no registro de imóvel. E aí é importante que o registrador tenha a ciência de que aquilo ali tem consequências distintas. Eu, como vim da magistratura, você sabe, né, doutora, que o cachimbo entorta a boca. Então, eu não tenho problema em lidar com o procedimento e de compreender que os procedimentos, eles demandam uma publicidade distinta da publicidade tradicional do registro. Os procedimentos, Uhum. eles demandam uma publicidade direta. Então, é prerrogativa da parte consultar os procedimentos no balcão, assim como a parte poderia consultar os procedimentos no judicial. Então, procedimentos do extrajudicial, né, incorporação, condomínio, retificação, uso capião, adjudicação, etc., no meu entendimento, dão essa prerrogativa ao advogado de consultar diretamente, o que não existe no extrajudicial. O advogado não tem a prerrogativa de consultar uma matrícula imobiliária diretamente. Se ele quer informação, ele precisa pedir a certidão. E autuar e processar os requerimentos é relevante, porque deixa a gente com a história daquilo que está acontecendo no feito. Então, tem muita gente que só autua ou que extrai folhas e depois reorganiza os procedimentos para vê-los, assim, de uma vez redondos. E não é muito essa a lógica da lei. A lógica da lei
é que o procedimento vá sendo consertado ao longo da sua tramitação para que ele chegue em bom termo e possa, então, depois receber uma decisão definitiva. Agora, apesar do procedimento ter essa característica, é muito importante, advogados, doutora, que não se coloque as coisas para o juiz ou para o registrador de qualquer jeito, sem saber o que está fazendo ali, porque isso acontece demais. A pessoa chega com o requerimento e fala, já que eu não sei, ele vai ser obrigado a dar o posse, então eu entro com o procedimento. E aí o procedimento entra muito cru no registro, ele entra, não entra maduro. Então o trabalho de preparação do procedimento é muito árduo. É muito importante. E aí a gente começa a entrar exatamente na área da ata notarial, porque o controle, ele tem início exatamente com a lavratura da ata notarial que atesta a posse e o modo de existir da posse. E isso indica já, em primeiro lugar, uma resposta a uma dúvida que as pessoas podem ter se a ata é imprescindível no procedimento ou não. Se eu demonstrar posse de outras maneiras, posso abrir mão da ata notarial? E a resposta tende a ser negativa, porque o procedimento foi pensado em lei para ter um duplo controle, já que ele não vai receber controle judicial. E esse duplo controle é feito por duas pessoas distintas. Em primeiro lugar, por um tabelião de notas, que vai lavrar a ata, e em segundo lugar, pelo registrador. Eu ainda sonho com o dia em que a gente vai ter processos do extrajudicial e o requerimento vai ser formulado ao tabelião, que depois vai passar o procedimento já regularmente instruído ao registrador. Mas é mais ou menos essa a lógica que o advogado tem que ver. Então, ele tem que preparar o procedimento para a lavratura da ata notarial e levar o procedimento redondo para o registro. Aí, os ajustes que forem necessários, aí a gente vai vendo. Aqui deixa dúvida ainda, tipo de ata notarial, ou precisa de um complemento, ou descobrimos um confrontante, ou existe um direito real na matrícula, enfim, existe alguém que precisa ser notificado. Então a gente vai adequando o procedimento. Mas é muito, muito relevante que esse trabalho prévio seja realmente feito em gabinete, entendeu? Do advogado. Que seja investido algum tempo e alguma energia na preparação disso e que o negócio não seja levado desde logo ao registro ou ao tabelionato. Exatamente. O advogado, ele precisa ter essa sensibilidade de entender que tem que pré-analisar todo aquele caso, de que forma que ele vai conduzir aquilo no registro. Lógico que ele vai precisar arquitetar isso, harmonizar essa documentação aí, para que ele tenha uma visão clara do que ele vai precisar fazer. Depois disso, ele vai buscar, então, lá dentro daquele tabelionato que vai atendê-lo bem, que vai servi-lo bem e tudo, a melhor maneira de poder apresentar aquilo para o tabelião, porque lá no tabelionato também é uma dificuldade muito grande quando a gente vai apresentar a documentação. Exato. Porque assim, porque se você não tem essa percepção de que cada um tem que fazer o seu trabalho, que a minha atuação como advogada, ela é preliminar para destacar o que precisa ser destacado, para botar no lugar cada coisa que tem que ser colocada. Quando eu estou falando de posse, quando eu estou falando de comprovação, quando eu estou falando de falta de elementos ou elementos inconsistentes que precisam ser reforçados. Ele tem que ter essa percepção primeiro, para que quando ele leve até o tabelião, já tenha isso bem maduro e organizado. Logo lá na frente, então, já se tem essa condução segura. Eu costumava dizer, doutora, que, assim, que não basta para o advogado uma decisão que seja no sentido daquilo que ele busca. É necessário que a decisão seja correta. Então, eu via, por exemplo, no judicial, muitas vezes os advogados impulsionando uma citação por edital sem exaurir as tentativas de localização da parte. E, às vezes, o juiz defere. Só que lá na frente fica sujeito a uma nulidade processual que pode derrubar toda a decisão. Então, assim, é importante ao advogado, quando ele vai buscar o tabelionato, que ele saiba o que ele quer e que ele formule os requerimentos também adequados ao tabelionato. Um exemplo nesse sentido, que me parece muito útil e que eu aprendi a duras penas na magistratura, é que é de todo recomendável que o tabelião compareça ao local dos fatos. Exato. Não está isso escrito na lei. Doutrinariamente, a gente pode discutir se verdadeiramente é um requisito da lavratura da ata notarial de posse a constatação da situação fática no local.
a gente pode discutir sobre isso, mas na prática, eu vou deixar o meu depoimento aqui, que é um depoimento que eu aprendi a duras penas como juiz. Quando você não vai ao local dos fatos, ou no caso do juiz, quando não se ouvem as testemunhas, ou não se faz a audiência de justificação prévia na possessória, a chance de se errar analisando exclusivamente documentalmente o procedimento é muito grande, é muito grande. Então, requeiram ao tabelionato, né, ao tabelião, ao substituto, ao escrevente que for lavrar, que compareça ao local dos fatos, que faça fotos, ou que vocês façam as fotos e passem por WhatsApp, instruir a ata notarial, que os vizinhos sejam identificados no local dos fatos, entendeu? Que essa visita ao terreno seja acompanhada, às vezes, do profissional técnico que elaborou a planta, a pessoa que pode esclarecer onde está a cerca, qual a medida, de que modo aquela planta pode ser destrinchada, porque tudo isso, em tese, compõe o trabalho do tabelião. Então, Exato. doutrinariamente, tudo bem, não é requisito da ata notarial o comparecimento ao local dos fatos. Mas lá no registro, eu solicito que o tabelião compareça ao local dos fatos, porque a posse é uma situação fática e o fato pode não existir no mundo concreto. Ele pode ter cara de no documento e na situação fática, às vezes, não existir. Então, o objeto da ata notarial, né, que é a existência de uma coisa e o modo de existir dessa coisa, né, como diz o CPC, né, só pode ser capturado pelos sentidos do tabelião se ele for ao local dos fatos, ou se ele conseguir, enfim, com um drone sobrevoar a área, conseguir estar lá, né? Exatamente. E aí as coisas podem ser complexas, né? Fazer uma ata notarial de um lote é uma coisa, fazer uma ata notarial de uma fazenda é uma coisa completamente diferente, né? Então, esse cuidado para o advogado é muito relevante. Ir lá e não solicitar uma ata qualquer, eu preciso convencer o tabelionato a fazer uma ata. Não, precisa convencer a fazer a ata correta. Por quê? Porque senão pode tropeçar numa exigência do registro ali na frente. Então perde tempo, perde dinheiro. Aproveita já de uma vez e faz o negócio redondo, né? Exato, a gente vai comentar sobre você está falando bastante em ata declaratória, essa ata notarial para uso capião, que está ligada diretamente com a ata declaratória de posse, porque já vi e tem muita situação. Eu vi também, muito. Quando juiz, agora como registrador, não, porque isso não vem parar no registro. Mas como juiz eu vi muita escritura pública declaratória de alguma coisa. Uhum. E essa declaração, ela tem o valor que ela possa merecer. Ou seja, ela atesta que uma pessoa compareceu ao tabelionato e proferiu certas palavras. É isso que verdadeiramente ela prova. Prova que a pessoa esteve no tabelionato, foi qualificada, a sua capacidade foi aferida pelo tabelião, seus documentos foram verificados e que ela realmente declarou alguma coisa perante o tabelião. Agora, se essa alguma coisa confere com a situação fática, não sabemos. Não sabemos. Tudo isso pode ser um começo de prova ou um indício. Pode ser útil? Pode ser útil. Às vezes é uma declaração que foi feita há tantos anos atrás. A escritura pública vai marcar a data e ela vai dizer que uma pessoa se dizia possuidora de tal imóvel em tal data. É um começo de prova, né? Se essa pessoa depois aparece em algum outro documento ou se ela transmite, cede, transfere, isso tudo pode ser elemento relevante. Agora, a ata declaratória ou a escritura pública declaratória tem exclusivamente esse valor, né, inicialmente. Qual o valor? O valor que possa merecer de acordo com o conjunto probatório, ou seja, de que alguma pessoa, em alguma data, no gozo das suas faculdades mentais, proferiu uma declaração perante o tabelião. E isso é feito, doutora Viviane, porque nesse Brasil profundo que a gente tem, as pessoas precisam documentar suas situações jurídicas de alguma maneira. Então, ela tem a posse de um terreninho irregular, numa periferia de uma cidade, e ela vai ao tabelionato e declara aquilo, porque depois ela quer vender aquilo ali, e ela mostra que, olha, eu estou aqui hoje, eu tenho a chave, mas há 5 anos atrás eu já fui no tabelionato, já declarei que eu estava aqui. Então aquilo ali começa a tomar um certo contorno. Agora, tem estado, pelo perigo que representa a ação,
não deixam que essa declaração seja feita dessa maneira, ou que ela seja, por exemplo, levada a registro, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, existe vedação expressa da Corregedoria para que declarações de posse sejam registradas em títulos e documentos. Por quê? Porque aquilo ali pode dar uma falsa percepção de ser o documento do imóvel, quando não é. Então, pro leigo, que não tem formação jurídica, né? Mesmo para pessoa com formação jurídica, você já vê direto as pessoas falando, olha, meu imóvel tem escritura. Não, tudo bem, o imóvel tem escritura, mas cadê a matrícula? Eu preciso saber se ele tem vida registral regular. E eu não quero saber se o encadeamento de negócios jurídicos foi formalizado com forma pública ou não. Quero saber se o imóvel em si tem vida registral regular. E essas declarações de posse, elas podem gerar essa confusão. Elas podem gerar uma confusão com o documento registral do imóvel. Então, existe uma má vontade das corregedorias em geral, né, com algumas vedações expressas em alguns estados da federação, para que escrituras públicas declaratórias de posse ou para que declarações privadas de posse possam ser feitas na sua plenitude. Na teoria, doutrinariamente, já voltando aqui a falar, não tem nada que impeça uma pessoa de ir ao tabelionato e declarar o que quer que ela declare. Então, ela pode ir lá e declarar. Olha, eu posso declarar a minha sexualidade, eu posso declarar, enfim, o meu nome social, eu posso declarar um reconhecimento de paternidade, eu posso declarar, enfim, meu ato de última vontade para ser um testamento, eu posso declarar diretivas antecipadas de vontade por caso de enfermidade, eu posso declarar qualquer coisa, em princípio, se o meu propósito é um propósito lícito. Agora, se o meu propósito é um propósito ilícito, aí a gente começa a esbarrar em um controle que é feito pelo tabelião. Às vezes ele pode se recusar, se aquilo ali pode ser entendido errado, ele não faz. Exatamente, porque quando exige essa necessidade, eu precisei já fazer a ata declaratória de posse, mas olha só, quando foi feito a análise preliminar da documentação, nós nos acautelamos para checar se aquilo tem um sentido. Não é uma simples declaração onde eu declaro e digo o que eu quiser. Eu posso dizer o que eu quiser, mas para chegar dentro do tabelionato, o tabelião fala, ah, não, realmente, tem documentos aqui que revelam mesmo que tem um fundamento, que falta um documento para ele nesse processo sucessório aqui de posse. Essas sucessões de posse tem uma falta aqui, mas realmente tem um fundamento, porque tem vários elementos. Embora a declaratória de posse seja atual, ela se refere a dados pretéritos, a uma ocasião pretérita que já aconteceu, mas que aquela pessoa levou até lá elementos probatórios, em tese, né, de que ela realmente exerce aquela posse, porque ela apresenta coisas, documentos, enfim, de vários tipos aí, que mostram aquelas datas pretéritas. Exato. Então, a declaração, ela pode ser um elemento útil, a depender daquilo que ela distancia. Eu observo também algumas declaratórias de posse que, na verdade, são feitas dessa maneira por desconhecimento do tabelionato a respeito da maneira de lavrar uma ata notarial. Porque exatamente. A atividade do tabelião é uma atividade milenar. Ela existia desde o Egito Antigo. Durante todas as grandes navegações, tabeliães acompanharam as caravelas para atestar em nome da coroa o que acontecia. E não foi assim também diferente com o próprio descobrimento do Brasil. Depois tem uma certa celeuma aí, se a carta de Pero Vaz de Caminha era uma ata notarial mesmo ou não. Parece que ele não era tabelião. Mas essa atividade de certificar com fé pública os fatos e a maneira de existir desses fatos é uma atividade muito antiga. Então, não foi a Lei 8935, nem tampouco o CPC, que criaram. Agora, o CPC, especialmente o CPC, veja que a 8935 já fala, né, em lavratura, é competência do tabelião lavrar a ata notarial. Mas estava lá, sem muita explicação, até que veio o CPC e inseriu no capítulo das provas. Isso foi muito bom, porque trouxe notoriedade para esse documento lavrado pelo tabelião e trouxe algum interesse da doutrina em se debruçar sobre aquilo ali, para exatamente delimitar os seus contornos. Então,
Lá atrás, eu peguei algumas declaratórias, algumas atas declaratórias dos anos 70 e 80, e lá atrás aquilo ali me parecia que era uma verdadeira ata notarial, só que recebeu o título de escritura declaratória, ou recebeu o título de ata declaratória. Então, tudo tem que ser observado, não conforme o seu título, mas conforme a sua essência. Né? Exatamente. Às vezes não é uma ata declaratória, às vezes é uma verdadeira ata real que por um descuido terminológico recebeu esse nome. Agora, a escritura declaratória ou a ata, ela nada mais é do que a colheita de um certo depoimento perante o tabelião. E esse depoimento pode ser um depoimento do próprio interessado, com todas as ressalvas de conflitos de interesse que pode ir, mas pode também, de maneira muito interessante, ser de pessoas terceiras absolutamente desinteressadas, como os vizinhos. Então, nada impede que o tabelião, no corpo da ata notarial para uso capião ou em ato apartado, colha esses documentos. O tabelião deve ter cuidado ao fazer isso, porque às vezes a pessoa está ali previamente instruída por alguém de má fé. Mas quando isso acontece de maneira espontânea no local dos fatos, é de um valor probatório muito interessante, porque a pessoa comparece e chega lá para a pessoa e surpreende ela e fala: escuta, fulano, boa noite, boa tarde, como é que é o seu nome? Ah, documento e tal. Escuta, mora aqui faz tempo? Conhece aqui o fulano há quanto tempo? Essa cerca está aqui faz quanto tempo? O portão, quem tem a chave do portão? A pessoa vem sem, ela limpa o terreno ou não limpa o terreno? Então, esse tipo de coisa aí, esse tipo de declaração pode ter um grande valor. Claro. Então, assim, a ata declaratória, qual é o valor que ela tem? É o valor que ela possa merecer de acordo com o conjunto. Então, assim, quem que a gente analisa? Quem que está prestando a declaração? Por que está prestando a declaração? Se a pessoa foi levada ao tabelionato pelo advogado ou se o próprio tabelião encontrou com ela espontaneamente no local dos fatos, se houve uma certa instrução ou preparação ou não, que maneira aquela pessoa se relaciona com a coisa, existe conflito de interesse ou não existe conflito de interesse. Então, assim, tudo isso vai dar uma configuração muito interessante para uma ata declaratória, que pode ser, pode vir no próprio conjunto, no próprio bojo da ata notarial, ou pode vir em documento apartado sem nenhum problema. É exatamente isso que eu imagino. Acho que quando o advogado se depara com essa situação onde ele vai ter que fazer esse documento apartado, talvez seja o caso sempre de reunir a documentação que ele tem do cliente dele para poder levar e criar essa interação entre o tabelião e o lugar, né? E aquela pessoa vai fazer como? Vai contatar os vizinhos, ele comunica: olha, em algum momento dessa semana ou nesses próximos dias vai comparecer ali o tabelião para poder falar. Isso é muito importante, porque o brasileiro é muito desconfiado, né? A gente vive uma sociedade onde tem muito golpe, tem muito crime. Exato. Então, avisar o vizinho é sempre muito importante. Senão o vizinho vai falar assim: opa, mas será que eu vou me prejudicar se eu der essa declaração então, aqui? por que eu tenho que falar? Exato, por que eu tenho que falar isso? Eu falo para advogados. Essa preparação das pessoas é relevante. Cabe ao advogado. Muito. Olha, eu vou chamar o tabelião ele exerce uma função pública, ele está aqui para ver a uso capião do meu imóvel, o que é relevante aqui é saber há quanto tempo eu estou aqui, ou onde está a cerca, onde está o muro, tá? E pode ficar tranquilo, despreocupado que isso não vai ser problemático. Esse briefing é fundamental, porque senão a pessoa vai falar: eu não vou abrir a porta da minha casa para conversar com um estranho. Eu nem sei quem então, é lógico. Então, eu sempre comento isso, e principalmente em área rural, como acontece isso. Eu falo constantemente com várias pessoas, falo com os alunos, falo com o pessoal que me procura, muitos trabalhos que a gente tem que desenvolver, a gente tem que fazer toda uma metodologia para conseguir chegar nas pessoas e poder falar. Me deixa só dar uma olhadinha nos comentários que tem aqui para a gente não perder, porque depois eu fico sem os comentários. Muito obrigada a presença de todos que estão aqui. Final de semana, sábado de manhã, tem aula. Já vou avisar, vai sair o post agora em seguida, da aula do final de semana. Sábado tem aula de uso capião. Deixa eu só ver uma coisa aqui, quais são os comentários que tem aqui, que passou para comentar aqui. Aqui, sim, a doutora Valdileia, lá do Rio de Janeiro,
Nossa queridona, ela está dizendo que é muito importante o comparecimento no local dos fatos para verificação. Sim, o comparecimento presencial é importante. Preliminar do advogado, depois do tabelião, porque ele vai fazer essa. Ele é os olhos do registrador, né? Porque eu já pedi, inclusive, numa situação aí, que o próprio registrador fizesse a diligência. Foram feitas 2 diligências, da tabeliã e do registrador, que eles começaram a me pedir algumas coisas assim que já estavam presentes ali, obviamente, e eu sugeri que eles fossem até o local. Até porque era perto do registro de imóveis. Daí eu falei, olha, eu estou pedindo, né, requerendo que o tabelião ou um preposto vá até o local para poder fazer. E eles foram lá fazer, embora já tenha sido feito. Quando os advogados têm ciência e conhecimento do que deve conter na ata, fica mais fácil. Sim, a gente tem que preliminarmente poder olhar. Aqui, tem uma outra pergunta que eu achei interessante. Aqui, a posse, uma pergunta. Posse deve ser partilhada em inventário ou não há obrigatoriedade? Essa é uma pergunta excelente, doutora Viane. Essa é uma pergunta excelente. Porque a posse como situação fática, ela rigorosamente não depende do processo judicial de inventário e partilha, nem da escritura pública de inventário e partilha, para que ela possa ser partilhada. Por quê? Porque ela se transmite de forma fática. Então, se você tem a posse de um apartamento, como é que você transmite a posse? Entregando a chave. Se você tem a posse de uma fazenda, como é que você entrega a posse? É abrindo a porteira. Então, quando há consenso par, aquela posse se transmite de forma imediata por Cezine, com a própria morte. E se há um só herdeiro, ou se os herdeiros estão de acordo, não há necessidade nenhuma de utilização de um processo judicial para a partilha da posse. Tem estados, inclusive, que reconhecem a não incidência tributária a respeito disso. Isso vai depender de cada estado. A gente tem o ITCMD que pode incidir. Por quê? Porque a posse tem um valor econômico. E aí as pessoas podem se perguntar, bom, mas eu posso partilhar a posse? E a resposta é afirmativa. Se você chegar num juízo e o juízo negar o processo judicial pelo simples fato de o imóvel não ter vida registral regular, recorre porque os tribunais superiores são tranquilos em reconhecer que é possível partilhar a posse no processo judicial. A única peculiaridade desse tipo de caso é que não vai haver medida a ser adotada no registro depois. Ou seja, o processo judicial ou a escritura pública de inventário e partilha que vão declarar e esclarecer como é que aquela posse foi transmitida por via sucessória, não vão produzir documentação hábil para abertura de matrícula. Por quê? Porque a matrícula ela contém uma declaração sumária de propriedade, que não é prerrogativa do registrador deferir a ninguém. Ele transporta essa declaração sumária por continuidade de um registro anterior ou no processo extrajudicial de uso capião, aí sim ele identifica a sua existência. Mas não é próprio do registrador sair declarando, proferindo declarações sumárias de propriedade. Então, esses documentos de inventário e partilha judiciais e extrajudiciais a respeito de posse, eles são possíveis, mas eles não são os documentos por si só a gerarem a regularização registral do imóvel. Eles podem esclarecer a sucessão possessória. E aí, naturalmente, a soma dos tempos necessários para aquisição por uso capião, entendeu? Mas não é absolutamente necessário. Não é necessário que se faça o inventário e partilha para que se possa fazer o processo de uso capião. Você é possuidor hoje porque recebeu por sucessão hereditária ou que recebeu por instrumento particular, né? Não é necessário formalizar essa partilha para poder desaguar lá na uso capião ou para poder regularizar o imóvel. Uma pergunta muito interessante. Muito, muito interessante. E tem uma outra pergunta que eu queria comentar, que é o seguinte: quando houve a sucessão da posse, no caso que o pai tinha, assim, a família não quis fazer o inventário porque não podia fazer o inventário. Além de não querer, também não podia fazer o tal do inventário. E aí, o que acontece? Já transcorreu o período para uso capi. Como que você vê a postura nesse sentido? Como que o profissional deve pensar?
quando Essa é vai uma outra avaliar? pergunta excelente, porque vão ter duas maneiras de raciocinar essa situação. Ou basicamente se reconhece a usucapião em nome do falecido, e aí depois você registra a partilha, ou muito bem você já reconhece a usucapião em nome do próprio possuidor atual, que é o filho, o sucessor. Quer me parecer que não é necessário reconhecer a usucapião em nome do falecido. Eu, na verdade, acho muito estranho que no folio real, na matrícula do imóvel, figure um ente sem personalidade jurídica, como é o caso do espólio. O espólio ele tem personalidade judiciária, mas ele não tem personalidade jurídica. Então, ele pode ser autor e réu em ações judiciais, mas, em princípio, não é dado ao espólio figurar como titular de direitos e deveres em âmbito extrajudicial. Na verdade, o registro deveria ser feito em nome da própria pessoa já falecida, para que depois se averde o seu óbito e depois se registre a partilha. Vai ter registrador que vai pensar que esse é o caminho necessário para não se dar um salto na continuidade registral, de forma que você vai ter que fiscalizar a incidência do ITCMD e vai ter que registrar a partilha. A mim parece que a posse, como uma situação fática, ela se transmite extratabularmente. Ou se aquela propriedade adquirida por usucapião foi adquirida pelo pai falecido, ela foi transmitida por Sezin, extrajudicialmente, que é uma forma extratabular de aquisição da propriedade. O que nada obsta que o requerente do procedimento seja o próprio sucessor. Vejam que assim, um dos princípios que deve instruir a atividade notarial registral é o princípio da economia, né? Exato. Esse princípio da economia, ele deu origem a algumas figuras muito interessantes, como, por exemplo, a compra e venda bipartida, que é, ao invés de você vender o imóvel para uma pessoa que depois doa com reserva de usufruto, você vende o usufruto para um e anula a propriedade para outro. Você obsta a prática de um ato, portanto, tornando a equação mais econômica. E isso é admitido tranquilamente. Esse outro caso agora, da usucapião por sucessão, me parece um grandíssimo exemplo de economia também, e aqui é economia financeira mesmo, né? Emolumentar, substancialmente, né? Com os atos necessários. Então, assim, eu, como não reconheço a aptidão genérica para espólio figurar na matrícula de imóvel, e digo isso assim com 1000 ressalvas, porque lá no meu cartório tem matrícula em nome do espólio. Isso antes de eu chegar, mas eu já vi lá no meu cartório matrícula em nome do espólio. Não é o ideal, entendeu? Não é, porque a matrícula ela reconhece também uma atualidade daquele momento, né? O princípio do tempus regit actum. Então a pessoa, se ela usucapiou lá atrás, era ela viva que usucapiou, depois você averba a morte. Tudo bem, poderia ser feito dessa maneira. Eu já prefiro fazer a usucapião direto em nome do sucessor. Eu acho que cabe aqui uma conversinha com o registrador para ver como que isso é seguido, porque as duas opiniões são muito bem fundamentadas tecnicamente, tá? Então vai ter gente que vai pensar das duas maneiras. Eu acho que a transmissão da propriedade já ocorreu extratabularmente e que a gente deve, sem o recolhimento e sem a fiscalização de TCMD, sem o registro de partilha, a gente deve realizar o usucapião diretamente em nome do possuidor atual. E aí ele vai ser obrigado a somar a posse dele com a do seu antecessor, porque daí é sucesso e possessione. Ele não tem como escolher ou não somar as posses. Se a posse é uma posse viciada, ele vai receber uma posse viciada e, portanto, vai ter que fazer uso do prazo talvez mais longo da usucapião extraordinária. Mas fora isso, não vejo nenhum grande problema nessa história. Show de bola. Tem uma outra pergunta aqui legal que fala assim, ó, averbação de indisponibilidade, já vi, e usucapião extrajudicial. O registrador pode cancelar ou precisa do juiz para cancelar? Perfeito. Olha, lá no provimento do CNJ, que regula o usucapião, eu não estou com ele aqui na tela agora, mas vocês podem localizar aí o provimento do CNJ que fala de usucapião, e lá está dizendo, tem uma passagem dizendo que a usucapião vai importar necessariamente o cancelamento dos ônus existentes na matrícula. E a compreensão disso daí é um dos assuntos que eu acho dos mais complexos na questão de usucapião. Então vale para a indisponibilidade, mas vale também para outros ônus e gravantes. Exato, é o 21, artigo 21, só para fazer uma ressalva. Se você tiver ele aí, puder ler para a gente já começa. O artigo 21, ele fala o seguinte, o reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames
judiciais regularmente inscritos. Agora, vai vendo que fala o parágrafo. Eu vou ler os dois parágrafos, o primeiro e o segundo. O primeiro. A parte requerente deverá formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições diretamente à autoridade que emitiu a ordem. But, o parágrafo segundo diz assim: os entes públicos ou credores podem anuir expressamente a extinção dos gravames no procedimento de uso capião. Pois é. Bom, isso aí dá a impressão, inicialmente, que a primeira resposta a ser dada ao colega que fez aqui é uma resposta negativa. Então, que não podemos cancelar a indisponibilidade sem ordem expressa do juízo para cancelamento. A mesma coisa até acontece também com a arrematação judicial, né? A gente tem um cancelamento ali indireto que depende de uma ordem expressa para ser cancelado. Bom, na uso capião, no entanto, nós temos situações muito diferentes que, em tese, são abrangidas por esse dispositivo. E o contorno desse dispositivo, na minha opinião, vai ser dado pela extensão da posse. Então, eu explico. Se você tem um imóvel rural que tem uma servidão administrativa aparente, por exemplo, passa ali um linhão de transmissão de energia elétrica. Meu amigo, você está usucapindo aquilo ali sabendo daquela existência daquela servidão administrativa. Portanto, a posse que você exerce sobre o imóvel é uma posse que inegavelmente reconhece a existência daquela servidão administrativa. Porque se você não reconhecesse, você já teria ajuizado uma ação possessória contra o poder público para recuperar a sua posse legítima do lugar. Então, se o poder público invadiu a sua área para alargar a rua, você não foi indenizado, você entra com uma ação judicial imediatamente e não reconhece aquela apropriação indevida do poder público. Agora, se você está ali exercendo posse mansa e pacífica sem impugnar nada, você está, então, portanto, reconhecendo o ônus que onera o imóvel. Então ele está ali, ele está aparente. Pode estar aparente no mundo dos fatos, mas pode estar aparente no registro. Então tudo vai depender do quê? Do tipo da posse que você exerce. O pessoal costuma estudar isso no âmbito do estudo da usucapião de direitos reais limitados. Então a gente fala muito da usucapião do direito de idade, mas nada obsta que outros direitos reais sejam usucapidos. A gente pode usucapir uma servidão, a gente pode usucapir um usufruto, a gente pode usucapir uma hipoteca. Em tese, é possível. O que vai demonstrar essa usucapião? Os contornos da posse, às vezes os contornos do título. A pessoa vai usucapir um direito real de superfície. Por que é o direito real de superfície e não a propriedade? Ora, sei lá, porque ela firmou um contrato com o proprietário já falecido, um contrato que não deu registro, mas que garantia a ela um direito de superfície. Então é esse o contorno da posse que ela vai ter. Quer me parecer que o contorno da posse deve ser levado em consideração na interpretação desse dispositivo. Então, portanto, se há um ônus na matrícula, por exemplo, uma penhora, que é de um proprietário tabular, que não está no imóvel há 40 anos, que não tem nenhuma relação com você, numa execução trabalhista, sei lá, etc. E você possuiu o imóvel como próprio, sem reconhecer a existência desse gravame judicial, quer me parecer que não há nenhuma alternativa ali no caso, se não reconhecer que a usucapião foi plena e, portanto, extintiva dos direitos reais registrados na matrícula. De qualquer maneira, o legislador foi cauteloso e o registrador, como ente vinculado ao princípio da estrita legalidade, ele vai fazer cumprir o dispositivo legal. Ou ele vai intimar, ou ele vai exigir anuente. Mas se eu fosse juiz hoje, julgando esse processo, eu teria esse tipo de atenção e já reconheceria de imediato a extinção ou não do ônus. Por quê? Porque vai depender do caso concreto, vai depender substancialmente do tipo da posse que a pessoa exerce ali ou da aparência ou não fática da coisa no momento em que se atesta a posse dela. Eu acho que assim a gente consegue compreender melhor o dispositivo. Porque, por exemplo, se nós estamos na frente de uma situação que existem vários gravames e o sujeito quer fazer a usucapião, ele reconhecendo isso, e a gente já fez isso aqui no escritório com declaração expressa, onde a gente emitiu uma declaração expressa para o registro de imóveis, dizendo ele reconhece, ele sabe que tem. Isso se aplica para um recuo, por exemplo, que vai vir um recuo na frente da calçada, que a pessoa não sabe que tinha, ela vai ter que constar isso. Para uma situação que está dentro da matrícula, que apareceu
Mas também pode acontecer, por exemplo, que é um outro caso que é interessante, que o sujeito ele não registrou, ele fez a escritura, e aí ele fez a escritura, levou para o registro, não deu registro, mas ele exerce a posse e começaram a entrar as penhoras depois. Então, claro, ele vai ter que verificar agora a possibilidade de registrar, de talvez adjudicar, em razão da situação que ele tem a matrícula, né? A escritura com aquelas pessoas. Mas as indisponibilidades, elas, se a gente fosse falar de uso capião nesse caso, que não é, mas se fosse, correria tranquilamente, né? Correria Então, tranquilamente. é sempre importante a gente voltar para a teoria geral que fica com dúvidas, né? E a teoria geral, ela indica para a gente que o usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade. Se ela é uma Exato. forma originária de aquisição da propriedade, ela é uma maneira desvinculada da cadeia filiatória do imóvel. Portanto, você inicia uma cadeia filiatória nova, de forma que a regra geral é que a usucapião seja a sanatória geral dos registros públicos, ou seja, não há vícios pretéritos que impeçam ou que possam ser transportados para a matrícula aberta por usucapião. Essa é a regra geral, tá? Então é assim que devemos proceder. Na prática, no entanto, e a gente sabe que no direito o diabo mora nos detalhes, na prática, no entanto, nós temos situações muito diferentes. Nós temos a usucapião, por exemplo, que é registrada na matrícula de um imóvel já existente. Por quê? Porque não se mudou nada a descrição do imóvel. Então é um lote perfeito de um loteamento regular, né? Então não precisa nem intimar a confrontante. Por quê? Porque você não vai abrir uma nova matrícula. Então ali você registra o usucapião ali na própria matrícula imobiliária. E aí? Né? Os gravames continuam ali ou não continuam? Numa unidade autônoma de um apartamento, de um condomínio edilício. Você não precisa abrir matrícula nova, você aproveita a matrícula já existente, com fração Claro. com tudo. Essas situações são diferentes da situação de um imóvel que, por exemplo, nunca teve matrícula, né? Ou então que teve uma matrícula que é de um imóvel de maior porção. Olha, tudo vai depender do caso concreto. E eu acho que, na análise do caso concreto, a primeira coisa que se deve levar em consideração naturalmente é esse dispositivo legal, que não pode ser ignorado. A regra geral de que o usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade e mais, como eu estava falando para vocês, os contornos exatos da posse que dão origem a essa usucapião. É uma posse que reconhece o gravame ou não é uma posse que reconhece o gravame? É uma posse que se opõe a esse gravame. Né? Então aí a gente vai conseguir ter um pouco de luz a respeito de como vai ficar a situação do imóvel lá na frente. Que aula maravilhosa que a gente teve nessa manhã, É um tema gente. saboroso, né? É um tema muito gostoso. Muito! Só quem não tá quem não tá dentro não sabe do que a gente está falando. Agora, quem tá dentro deve estar apaixonado. Eu adorei, eu queria que a gente tivesse muito mais tempo, mas eu sei que o nosso tempo é pequeno, a gente tem um dia pela frente ainda, ambos, né? E todo mundo que está aqui também, provavelmente. Então, eu queria deixar o meu registro de que eu vou contatá-lo mais uma vez para a gente fazer uma próxima, com certeza. Pelo menos Estou mais às uma. ordens. Com certeza, porque eu adorei conversar com você. Foi de uma generosidade assim absurda, uma entrega assim muito bacana que eu tenho certeza trouxe muita resposta de muita coisa, né? E ajuda a forjar um pouquinho esses profissionais que querem trabalhar na área extrajudicial, especialmente com o processo de regularização imobiliária através da uso capião. Doutor Gustavo Arruda, registrador de imóveis e anexos do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Um ex-juiz com cabeça aberta, com registrador que veio maravilhando assim todos os processos, eu tenho certeza. Adorei falar com você. Muito Eu também. obrigada. Doutora Viviane, muito obrigado pelo convite. Para as pessoas que estão vindo aqui do meu lado e estão conhecendo a doutora Viviane agora, não deixem de seguir o seu perfil. Lá tem muito conteúdo interessante, tem muito material de qualidade. Uma pessoa dedicada que tem ali trazido esclarecimentos para a gente. É sempre bom ficar ligado nisso. Doutora Viviane, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Eu que Eu fico à agradeço. disposição aqui para as nossas próximas vezes, assim que as nossas agendas assim o permitam. Permitirem, exatamente.
Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. O pessoal também que não conhece o perfil do Dr. Gustavo, por favor, né? Não deixa de compartilhar. Gustavo Fávaro Arruda. Só clicar aí, pessoal. Exatamente. E assim, né, gente? Compartilhem com os seus colegas, o pessoal que trabalha com o direito imobiliário, que trabalha com o extrajudicial. Eu tenho certeza vai deixar o dia, o conhecimento da gente muito melhor. Um abraço para todos, Perfeito. um dia lindo. Valeu. Um abraço, doutor Gustavo. Tchau, até logo.